Nos bastidores, a situação entre Carlos Palacios e o Internacional começa a ficar desconfortável. Antes, existia uma boa vontade, mesmo que o jogador não fosse tão aproveitado pelos técnicos que passaram no Internacional ao longo dos últimos anos. Mas a dificuldade do jogador de entrar em uma boa forma física e a ausência de oportunidades para o atleta tem descontentado os dois lados e pode começar a gerar um conflito que culmine na saída do jogador do clube. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Carlos Palacios, o meia atacante chileno que foi contratado ano passado pelo Internacional, $2 milhões pela contratação desse jogador e que obviamente desperta uma grande expectativa do torcedor colorado. Afinal, é um jogador de seleção chilena, um jogador do qual o Internacional investiu bastante, logo desperta muitas expectativas por parte do torcedor e inclusive expectativas internas do clube. Bom, o Carlos Palacios teve pouquíssima minutagem ao longo dessa temporada de 2022. Ele entrou apenas no segundo tempo, jogou 15 minutos contra a equipe do São José pelo Campeonato Gaúcho. Antes, ele não havia estreado em função de ter pego Covid no início da pré-temporada, o que complicou a readaptação física dele. Ele ficou um tempo afastado, depois teve que voltar uma pré-temporada enquanto o time já estava atuando, foi se recondicionando fisicamente e aí entrou no decorrer dessa partida contra o São José. Mas começa a existir um certo desconforto entre as duas partes pela relação dos últimos dias e principalmente dos últimos jogos. E é um desconforto, é um desgaste que começa a acontecer das duas partes, tá? Eu vou fazer aqui uma espécie de linha do tempo e um relato do que eu ouvia do Internacional sobre o Palacios e o que eu ouvia do empresário do jogador, que é o Pablo Leclerc, em relação ao Internacional. Desde o ano passado, em todas as oportunidades que o Palacios esteve fora de lista de relacionados, esteve fora de planos do time titular, a gente entrava em contato com o Pablo Leclerc e ouvia, não, o Palacios está muito concentrado em jogar o seu futebol no Internacional. O Palacios está muito focado em conseguir espaço no time do Inter. Ele não cogita nenhuma chance, nenhuma possibilidade de deixar Porto Alegre, de deixar o Internacional. Vocês lembram que o Palacios teve até um problema de adaptação. Logo no começo que ele chegou, da passagem dele por aqui, logo que ele chegou aqui, era o Miguel Ángel Ramírez, o técnico, e ele tinha um problema de adaptação. E se entendia que era esse problema de adaptação que atrapalhava o desempenho dele dentro de campo. Ele começou como titular, perdeu essa titularidade, foi reserva durante toda a temporada. Lá no fim do ano, o Diego Aguirre traz o Carlos Palacios de novo para o time titular. E ele, inclusive, joga bastante naquela sequência final do Inter no Campeonato Brasileiro. Faz alguns jogos muito bons, como, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, no Beira-Rio, um jogo contra o Juventude, onde ele jogou bem dentro do cenário do Internacional. Ele era titular, terminou a temporada como titular do Diego Aguirre, mas começou 2022 com esses problemas de Covid fora. E o grande problema, e aí a gente começa a falar dos desconfortos que existem, do desgaste que existe, e aí eu começo a falar do Internacional, tá? O Inter começa a se preocupar e começa a ficar desconfortável com a dificuldade que o Palacios tem de entrar no peso, tá? O Palacios engordou durante a pré-temporada. Engordou durante esse período dele parado por Covid. E os caras estão tendo dificuldades de trazer o Palacios para uma forma física ideal de novo. Tanto que, e eu observo os treinamentos do Palacios, tá? Ele tá muito mal. O Palacios tá mal. Ele tá gordo ainda. Ele não tá bem fisicamente. E aí se coloca uma questão de que depende dele ele voltar a jogar. E que por enquanto não tá rolando porque ele não tá conseguindo entrar no peso. E tem dificuldades físicas, desconforto muscular. E aí sente uma dorzinha ali. Beleza. O Inter em todo o tempo apostou muito no Palacios. E dizia publicamente essa aposta no jogador chileno. Se cobrava, inclusive, internamente dos treinadores que se utilizasse o Palacios com uma frequência maior. Se debate muito a questão do posicionamento do Palacios, se ele é ponta ou se ele é meia, bom, mas se apostou sempre muito no Palacios. E hoje se tem chegado à conclusão nos bastidores do Beira-Rio de que o Palacios talvez não esteja se ajudando. E, logicamente, não esteja ajudando o Internacional
Portanto, o Palácio está se queimando um pouco no Inter por causa desse processo de recuperação de peso dele. Em contrapartida, o staff do jogador, que sempre minimizou, sempre contemporizou as declarações, inclusive públicas, de pessoas próximas ao Palácio, que diziam que ele não estava contente aqui, que ele queria ir embora, agora mudou um pouco o tom. Tá? E isso aconteceu agora nesse fim de semana. O empresário deu uma declaração dizendo que o fato do Palácios não ter oportunidade está chateando o empresário e o jogador. E eles não estão entendendo porque o Palácios não vem tendo oportunidade nem de relacionado. Nesse último jogo agora, contra o Guarani de Bagé, que era uma boa oportunidade para o Palácios jogar, ele apresentou um desconforto muscular na coxa direita, tá? E aí ele não foi relacionado de novo, já não havia sido relacionado no Clássico Grenal. E isso tem descontentado um pouco o jogador e descontentado um pouco também o empresário do jogador. E aí fica essa briga. O empresário, por que não está colocando para jogar? E o Inter, mas o cara não está se ajudando, não está entrando no peso. Ou seja, existe um desconforto, existe uma relação que está se desgastando ao longo das últimas semanas. Não há nenhuma proposta pelo Palácios. Existiu ano passado, por exemplo, sondagens do futebol chileno em cima do jogador. E muito se fala no Chile que a ideia para o Palácios é que ele volte ao Chile para recuperar o seu futebol. E essa pode ser uma alternativa para os próximos dias, para o longo da temporada. Talvez um empréstimo do Palácios para o futebol chileno. Tu libera uma vaga de estrangeiro, tu libera um valor da folha salarial, tu tenta recuperar um valor, tu tenta recuperar um jogador para que ele volte depois a jogar no Inter, mas até o momento já começa-se a admitir que o Palácios foi uma decepção em termos de investimento, em termos de contratação no Internacional. É muito jovem, pode recuperar ainda, mas o cara não vem rendendo e vem apresentando dificuldades fora de campo. E esse é o principal problema que o Inter vem observando nele e que vem gerando também um descontentamento dele com o Internacional. Em relação com isso, vai se desgastando e o Palácios vai tendo, então, um futuro cada vez mais duvidoso, cada vez mais em dúvida de permanência ou não no Internacional. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like que vai ter mais vídeo aqui no A Dupla. Fechado? Beijo!